Olá pessoal, aqui quem está falando é a Érica. Eu gravei mais um tutorial, né? Estou gravando mais um tutorial para explicar o uso da mala direta no roteiro do JogaVox. Para fazer esse novo roteiro, né, eu incluí alguns itens a partir do manual do JogaVox que o Rubens me passou. E eu gostaria de explicar para vocês como eu fiz, né? Eu criei um roteiro padrão, né, utilizando mais ou menos o formato que eu gostaria de usar para todos os... para o meu jogo, no caso, né, que é o jogo da parada musical. Eu criei uma estrutura básica, né, esse documento eu vou disponibilizar para vocês junto com esse tutorial, para vocês poderem testar, fazerem do jeito de vocês, de repente alterar alguma coisa ou outra, mas é um roteiro padrão que vocês vão conhecer ao longo desse tutorial que eu vou fazer, né? Que eu incluí alguns itens que não são tão básicos assim para a gente criar aquele TXT com todas as perguntas que eu coloquei na minha planilha. Então eu estou utilizando, né, esse documento padrão que eu fiz, que tem uma pergunta só, né, que depois que eu rodar a mala direta, ele vai ter mais perguntas, né, que ele tem basicamente a estrutura de capa, aqui só para passar novamente, ele tem a estrutura de capa, a pergunta X, né, que pode ser qualquer número de pergunta, o acertou pergunta desse número, e o errou pergunta número, de lá direto para o fim. Mas depois que eu colocar as outras, todas as perguntas, ele vai ficar muito maior. Né? Eu estou colocando a estrutura de pontuação, eu estou colocando categoria, sorteio aleatório. Vocês vão poder ver esse roteiro básico que eu criei a partir daquele tutorial, daquele manual que o Rubens disponibilizou. Então, eu vou começar fechando por aqui, porque eu já copiei isso daqui para um arquivo novo, tá? Selecionei, né, tudo, copiei e colei para o arquivo que é o roteiro do meu, né, é o roteiro do meu jogo. Aí eu colei aqui a estrutura que eu já tinha feito lá pro roteiro padrão. Então tá, a gente vai começar aqui a preencher as coisas que são básicas, que são aqui dentro. Mas antes de preencher, eu já sei mais ou menos como eu vou fazer, por exemplo, os fundos de cada tela. Eu vou fazer bem básico mesmo, né? Eu vou colocar o fundo, eu fiz algumas imagens. Aí aqui dentro da pasta do JogaVox, eu criei uma pasta com o nome do meu jogo, Parada Musical. Dentro de Winvox, JogaVox, eu criei a pasta Parada Musical. Lá dentro, eu coloquei os arquivos que eu vou usar, tanto de fundo, todos esses JPGs aqui, com seus devidos nomes, quanto os sons. Eu coloquei aqui dentro para poder associar aqui ao jogo. Eu criei alguns arquivos, né, que são esses daqui. PM capa, que é a capa do meu jogo. O PM pergunta, né? O PM é de parada musical. Esse aqui é o slide da pergunta, né? O fundo da pergunta. Tem o quando acerta, é esse fundo aqui. Quando erra, é esse aqui. E quando ele vai, quando finaliza, é esse slide aqui. Aí eu já deixei tudo organizadinho aqui dentro da pasta, porque na hora que eu fizer o roteiro, eu vou jogar o TXT aqui e ele já tem todas as imagens aqui associadas. Então, eu vou iniciar aqui o meu roteiro. O nome do meu jogo, tudo que eu coloquei aqui entre esses símbolos, né, de maior e menor, é para substituição.
Então, o nome do jogo é Parada Musical PGTI 2014-2015. As autoras somos eu e a Marcela, né? Eu vou colocar acento no meu nome, senão eles leem Erika. Deixa eu ajeitar aqui. Teclado. Então vamos. Eu vou criar uma categoria, que é a categoria que eu vou associar todas as perguntas. Eu não vou criar categorias separadas para esse jogo, porque eu estou fazendo um roteiro básico. Então a categoria é nível 1. Então tudo que tiver categoria em relação à pergunta, eu vou colocar nível 1. Fim. E o meu roteiro ele vai ter 10 perguntas. Ele vai sortear dentre as minhas perguntas que estão lá 10, né? E depois das 10, ele vai direto para o fim. A imagem de fundo da capa, eu vou lá na minha pasta, parada musical é essa, né? PM capa, eu pego o nome e aí eu coloco aqui. PM capa JPG. A cor da letra eu vou colocar roxa, porque eu já testei e vi que fica melhor. E aí eu vou colocar uma mensagem inicial. Teste seus conhecimentos musicais no jogo Parada Musical. Pressione Enter para continuar. Eu vou fazer bem simples, não vou ficar fazendo muito texto, nada não, porque assim, o interessante aqui é a gente passar como vai ser feito o roteiro através da mala direta. Essa parte aqui, a partir de pergunta até acertou e errou, né? Esse vai ser a parte que vai ser vai mudar, né, com o roteiro. Então eu vou colocar a categoria que foi nível 1. Todas as minhas perguntas vão entrar na mesma categoria. Eu não lembro se eu coloquei com acento ou não. Acho melhor não colocar com acento. Deixa eu ver. Nível 1, coloquei sem acento. E aí o fundo do slide é PM pergunta. .jpg. Então eu substituo aqui. Eu já estou substituindo agora, antes de fazer a mala direta, porque quando eu for fazer a mala direta, algumas coisas não vão mudar. Como essas coisas que eu estou colocando agora. Aqui, a cor da letra, eu vou colocar preta mesmo. Essas coisas aqui, essas informações, pergunta, alternativa A, B, C, D, alternativa certa, e acertou pergunta N, errou pergunta N, são coisas que vão mudar, de acordo com a minha planilha. Acertou pergunta N, aí eu já estou em outro lugar do jogo, né? Se a pessoa acertou, eu vou colocar as palmas, né? Que é esse arquivo aqui. O fundo vai ser esse PM acertou. A cor da letra eu vou colocar branca, porque eu já testei que fica boa.
E se a pessoa acertar, ela vai ganhar 1 ponto. Aí, no final, tem que colocar o desvio para a categoria que eu criei, que é nível 1. Agora vamos para o lugar errou pergunta N. Se ele errou, eu vou colocar essa mídia aqui, alarme 2. Ponto WAV. E a figura é PM errou. A cor da letra, eu vou colocar amarela. E o número de pontos, eu coloquei só para constar, mas vai ser 0. Não faz diferença colocar isso. Eu coloquei aqui espaço para texto extra, opcional, de resposta. Só que aqui eu tô achando que tá até errado. Eu vou apagar isso aqui. Tá, cliente para continuar e vou desviar para a categoria nível 1, que foi a que eu criei. E aqui o último lugar, que é o fim, né? A imagem do fundo do final é PM final. E a cor da letra eu vou colocar amarela também. Vou colocar vermelha. Aí tem o texto final. Enfim, aí aqui acabou o que eu tinha para ajustar até aqui, né? Tudo que não vai mudar independente da mala direta. Eu já coloquei todas as informações. Agora vamos pegar as informações para a gente alterar através da mala direta. Vou pegar tudo referente à pergunta X, né, a pergunta N, aliás, acertou pergunta N e errou pergunta N. Aí eu vou copiar toda essa parte até aqui, o tracinho. Em cima eu não coloquei o tracinho. Eu até coloquei pergunta X aqui, mas tá errado também. Vou colocar N, porque aí fica mais fácil. Vocês já sabem sempre que vai ser a mesma coisa. Vou copiar de novo. Ou seja, pergunta N, acertou pergunta N, errou pergunta N. Aí copia aqui até o tracinho, vai no arquivo novo do Word e cria um documento em branco. Copia só esse pedaço que a gente foi, pergunta N, até o tracinho depois do errou pergunta N. Então vamos lá. Vamos começar. Vocês estão vendo que aqui é a planilha, que vai ser a base de dados, né, das informações aqui da nossa mala direta. Vamos em correspondências, iniciar mala direta, documento normal do Word. E aí nós vamos selecionar os destinatários, usando uma lista existente. E aí vamos lá para a pastinha onde está a minha lista. Está em meus documentos, eu tenho uma pasta aqui chamada pós, Edim, e aqui dentro de Edim tem perguntas quiz com essa data aqui, de 25/7/2014, que foi quando eu fiz o banco de dados de perguntas. As informações das minhas perguntas e respostas estão na planilha inicial. Eu expliquei no outro tutorial, mas nesse aqui dá para ter uma noção. Essa minha planilha, ela tem 3 abas.
porque eu ia fazer de uma determinada maneira e aí eu acabei não fazendo. Então eu segui pegando a planilha inicial mesmo. Então aqui a gente tem que fazer referência à planilha inicial, tá vendo? Tem os mesmos nomes dessas guias aqui, né? Dessas abas aqui das planilhas. Planilha inicial, planilha 1, planilha ajustada. Ele está dentro da inicial. Então eu vou lá e seleciono planilha inicial e dou OK. A partir de agora, eu vou pegar e inserir campo de mesclagem. Aí ele vai aparecer todos os campos que tem lá, inclusive os que estão ocultos, porque aqui eu não estou exibindo todos. Tem alguns campos que estão ocultos. Aqui dá até para ver que tem algo entre o K, né, K, L, M. Aí a coluna L tá oculta. Enfim, eu vou colocar aqui, vou substituir. Pergunta N, eu vou colocar o número, porque é o número da pergunta. Então, lá onde, tudo onde tiver N, eu vou substituir por número. Aí vamos voltar lá para o início. Aí aqui a pergunta, né? As coisas lá em cima, esses três campos já estão preenchidos e eles vão ser iguais para todos os slides, para todas as perguntas, eles vão ter o mesmo fundo, vão ter a mesma cor, né? E aí eu vou puxar agora a pergunta. Aí aqui dentro, aqui no campo A, entre o traço e o ponto, eu vou colocar a alternativa A. Por que entre o traço e o ponto, né? O ponto foi uma dica até que o Rubens deu, que é para sempre colocar um ponto pro Jogavox pausar ali e não ficar alternativa B, B, C. Aí ele vai direto, né? Ele corre. Aí para ele não correr, a gente faz desse jeito. Vamos colocar um ponto depois da opção, para ele dar uma pausa. Então, eu substituí as perguntas A, B, C e D. Aqui eu vou colocar a alternativa certa. Que é a coluna resposta. Aqui eu já alterei. Olha, tinha esquecido de colocar. Acertou pergunta N, número. Aqui a gente não muda, né? E aí fica, aqui tá tudo igual. Aqui, ó, errou pergunta N. N, vamos colocar número. E aqui não muda mais nada. Vamos revisar para ver se eu esqueci alguma coisa? Então, a pergunta, aí tem o número, a categoria já está preenchida, o fundo e a cor da letra. Aqui é o símbolo do slide, né? Que é o asterisco. Aqui já colocamos a pergunta, que é a alternativa a B, a C e a D. Aqui o texto, né? Aí a resposta está aqui, né? Que a gente já fez a substituição. Nós colocamos já, acertou pergunta N, errou pergunta N. Aqui a gente também substituiu. Tá tudo certinho com mídia, fundo e cor da letra, número de pontos, o texto, o desvio e o errou pergunta N, né? A mídia tá certinha, o fundo tá certinho, a cor da letra, número de pontos, resposta errada, texto e o desvio para o nível 1. Fizemos tudo. Agora nós temos que concluir e mesclar. Vamos editar os documentos individuais
E eu já tinha explicado, né, sobre registro atual. Ele pega a primeira linha depois do cabeçalho da planilha, né? E também eu tenho como selecionar do registro 2, do registro 1 até o registro 20, do registro 1 até o 30, mas no caso não, eu quero todas as perguntas. Então eu vou mesclar todos e ele vai criar para mim esse roteiro, ó. Tem aqui, tá seguindo a pergunta 2, aí já tem as informações todas. Olha, agora a gente vai para a pergunta 3. Acertou pergunta 3, errou pergunta 3. E aí ele trocou tudo, né? Trocou a pergunta pela pergunta que estava lá na planilha, né? E aqui as alternativas, a resposta. Então tá tudo preparado para a gente fazer a substituição no roteiro lá. Então eu vou dar um Ctrl T aqui, vou copiar, Ctrl C, vou lá no meu roteiro, parada musical, já está selecionado. Lembra que eu selecionei para poder substituir? Então eu vou colocar aqui, vou dar um Ctrl V aqui e ele vai carregar tudo. Vocês não precisam ficar preocupados com essa questão aqui, não, de aparecer, pulou para outra página, vai ficar espaçado, porque quando a gente copiar tudo isso para dentro do TXT, ele não vai carregar essas puladas de página, nada disso. Então vocês podem ficar despreocupados. O roteiro está pronto. Vamos dar um Ctrl T aqui. Vou fazer uma coisa melhor antes. Vamos salvar, já que eu fiz a substituição, né? Do roteiro que foi feito através de mala direta. Vou agora dar o Ctrl T, né, para selecionar tudo, um Ctrl C, e aí eu venho aqui dentro da pasta parada musical, e aí eu clico com o botão direito e eu crio um novo documento de texto. Tá vendo aqui? Vou criar um novo documento de texto. Aí eu vou colocar o nome do meu jogo, parada musical .txt. Abro, vai vir vazio, né? Eu colo aqui, Ctrl V. Meu roteiro está todo dentro do TXT. Eu espero que todas caibam dentro da tela, né? Eu fiz um ajuste aqui de quebra de linha em cada música, né? Em cada pergunta, mas eu não sei se vai ficar certinho. Mas de qualquer maneira, qualquer coisa a gente ajusta. Então tá, vamos fechar aqui. Ele vai perguntar se eu quero salvar. Eu vou salvar. Aí eu vou lá na pasta Invox, né? Aí eu vou no JogaVox. Aliás, eu vou executar o JogaVox. Eu vou criar. Eu vou escolher com as setas. Na pasta parada musical. Sim, vou reusar. Parada musical. Coloquei o nome do jogo. Eu vou no roteiro do jogo, gente. Eu fiz errado inicialmente. Eu tenho que ir aqui no JogaVox. Qual a sua opção? Não é editar os lugares do jogo. Eu vou no roteiro do jogo. E aí eu vou importar um roteiro. Eu vou com a seta. E aí eu seleciono parada musical.
Então tá certo, eu vou dar um ESC e vou salvar. Eu vou sair. Eu vou jogar o meu jogo agora. Gente, o que aconteceu? Eu lembrei aqui de um item que eu tenho que mexer no meu jogo para poder ser aleatório, porque ele não está. Então eu vou editar o jogo. Eu vou aqui na opção configurar a apresentação. Vou sair, vou salvar. Agora eu vou testar novamente, gente. Então, gente, conforme, né, a gente viu, funcionou. A única coisa que a gente não conseguiu ver foi o final, né, que eu já testei e deu certo, porque eu coloquei lá no slide final. Vamos lá no final. Vou dar um Ctrl End aqui. Eu coloquei a pontuação aqui, né, com esse código, né, do jogo que a gente tem que colocar, o cifrão pontos. E eu já testei e funcionou. Então, como são 10 perguntas, eu não vou mostrar aqui nesse vídeo funcionando até o final, porque eu não vou jogar 10 perguntas. Mas eu já ajustei, vocês viram que ele está aleatório, isso ficou bem legal, que ele vai ser aleatório o jogo. Mudou, né? Vocês viram que as perguntas mudaram, e isso daí foi bem positivo. E é isso, gente. Eu vou escrever também o que levou à ideia de usar a mala direta, tudo, e eu vou compartilhar com vocês essa ideia. E que bom que o professor gostou, e eu fico feliz de estar compartilhando com vocês. Um abraço e até mais.